Amém. Conectou, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, para o pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do áudio, que vai ouvir depois pelo áudio. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para a Juliana, a Rosângela, Yasmin, a Eliane, a Dorinha, a Lu, a Maria Oliveira, a Silvana, o Francisco, o Daniel, Cláudia, Elizabeth, a Anestina e a Amanda. Amém. Juliana, você abriu o seu áudio, você quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Amém. Juliana, eu vou te pedir um favor. Durante a aula, todo mundo coloca o microfone no mudo, porque senão atrapalha. Muito obrigada. Quando a gente terminar a aula, eu vou liberar e todo mundo pode abrir o microfone, fazer perguntas, falar testemunho, falar alguma coisa que queira, tá bom? Amém. Muito obrigada, viu? Amém. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o Salmo 9. Salmo 9. Salmo 9 é um salmo onde Davi quer dizer pra gente ficar tranquilo, que Deus não perdeu o controle. Às vezes a gente acha que Deus perdeu o controle, né? Às vezes tudo tá tão doido na nossa vida, às vezes tudo tá tão ruim, né? Que a gente fala, não, Deus perdeu o controle das coisas, Deus perdeu o controle do mundo, né? Deus não tá governando mais nada, Deus tá dormindo. E esse salmo Davi escreve para dizer, não, Deus não tá dormindo, Deus tá acordado. E ele não perdeu o controle, ele tá vendo tudo. E haverá um dia em que ele vai se levantar e ele vai fazer justiça. E amém. Esse salmo é sobre isso, é um salmo extraordinário, gente. Antes de falar sobre o Salmo 9, gente, eu quero dar uma notícia maravilhosa. Ontem eu falei sobre a cadeira de rodas, né, pra vocês, que a gente tinha já R$500 para comprar cadeira de rodas, né, pra criancinha de 4 anos que eu falei do Rio de Janeiro, né. Eu expliquei pra vocês que a cadeira precisava ser com encosto, porque ela não tem forcinha no corpo dela, né? Ela tem paralisia, então ela não consegue se apoiar, então precisava ser aquela cadeira com cinto, né, com apoio aqui na cabeça, tudo. E eu falei isso pra vocês ontem, que a gente tinha R$500, a última pesquisa que eu tinha feito, eu tinha achado uma usada por R$600, né, mas fazia mais de um mês já, né. Então, gente, ontem a gente conseguiu elevar esse valor para R$750, glória a Deus por isso, amém. Então eu entrei em contato com essa pessoa que tinha cadeira por R$600. Gente, ele vendeu a cadeira, não tem mais a cadeira, essa cadeira é de R$600. Mas Deus é tão bom, gente, mas Deus é tão incrível, tão maravilhoso que vocês não acreditam. Eu consegui 2 cadeiras pelo valor que eu tinha achado essa. Hoje eu fechei o negócio para 2 cadeiras de rodas, assim, com apoio, gente, e as 2 ficam R$600. Ou seja, é coisa de Deus, glória a Deus. E a outra cadeira que eu ia pegar tava lá em Minas Gerais, então eu ia ter que ver esse deslocamento de São Paulo para Minas, né? Fora o deslocamento para o Rio. E agora, gente, eu consegui 2 cadeiras em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Uma cadeira eu vou buscar no centro de São Paulo e a outra cadeira no interior de São Paulo. E eu vou pegar as 2 nesse sábado. Gente, eu tô muito feliz, gente. Era para ser uma cadeira para ajudar uma criança. E Deus abençoou a gente com 2 cadeiras para ajudar 2 crianças. Então a gente vai ajudar esse mês 2 crianças. Glória a Deus, eu tô muito feliz. Uma das crianças é essa de 4 anos do Rio de Janeiro e a outra eu vou ver uma criança que precise e vou entregar a outra cadeira para essa criança que precise. E gente, eu tô muito feliz. Nossa, o meu intuito era comprar uma cadeira, era juntar os R$600 para comprar essa cadeira que o rapaz estava vendendo. E quando chegou no valor, a cadeira não estava mais disponível. E eu comecei a pesquisar, e eu achei 2, gente. Eu tô feliz da vida, tô muito feliz. Que Deus abençoe grandemente vocês, gente. Eu quero agradecer aqui, gente, a Maria Oliveira. Eu quero agradecer a Sandra. Eu quero agradecer a Maria dos Remédios. Eu quero agradecer a Jéssica. Eu quero agradecer a Eliane. E eu quero agradecer o Edinaldo. Porque eu não gosto de fazer isso, né? É chato, né? Às vezes falar o nome e tudo. Mas, gente, eu preciso agradecer vocês. Porque vocês tornaram... Gente, eu tô até emocionada. Porque vocês tornaram isso possível, gente.
Porque quando eu vi que essa cadeira tinha sido vendida, né, de 600 reais, eu falei, meu Deus, e agora? Foi tão barato achar essa cadeira de 600 reais, todo mundo falava pra mim que já era um milagre ter achado uma cadeira por 600 reais. Eu achei duas agora, por 600 reais. É Deus, é Deus. E eu quero agradecer vocês. Gente, vocês são incríveis. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês grandemente. E sábado eu vou mandar foto para vocês das cadeiras, tá? E com a graça de Deus eu já vou marcar aí a viagem para eu ir para o Rio de Janeiro para entregar uma das cadeiras. A outra cadeira eu vou anunciar e vou ver alguém que precise, uma criança que precise realmente da cadeira e a gente vai doar. Glória a Deus. Ai, eu tô muito feliz. Maria Oliveira, que Deus te abençoe grandemente. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus retribua 100 vezes mais na vida de cada um de vocês, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você vê o agir de Deus por Ele ter encaminhado 2 cadeiras por 600 reais, gente. Uau! O que eu tava contando que ia ser só uma. Eu tava contando da gente ajudar só uma criança e Deus multiplicou. Uau, Deus é extraordinário, gente. Deus é incrível, né? Uau, Deus não perdeu o controle. A aula de hoje é sobre isso. Deus não perdeu o controle. Quando eu fui tentar falar lá com o rapaz falou que vendeu a cadeira por 600 reais, né? Eu não fiquei triste, não. Eu falei, eu vou procurar. Eu comecei a pesquisar, comecei a procurar e achei, gente. Eu fiquei até boa. Eu falei, meu Deus, será que essas cadeiras ainda estão disponíveis, né? 300 reais cada cadeira? E tava esperando a gente. Glória a Deus, gente. Eu tô muito feliz. Gente, que Deus abençoe vocês grandemente. Como eu fico feliz. Eu fico tão feliz de ajudar as pessoas, gente. E eu vou tirar foto, gente, das cadeiras. Quando eu encontrar essas crianças, eu vou tirar foto delas também. Ali, né, da família, todo mundo recebendo. E vou mandar para vocês 6, tá bom? E que Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Eu tô muito feliz, muito feliz. Não, sim, amém. Glória a Deus. E obrigada pelas orações. Amém. Obrigada pela. Amém. Uau! Gente, a Elizabeth está falando, ela não pode ajudar agora financeiramente, mas ela ajudou em muita oração. E glória a Deus, gente, obrigada por cada oração, porque foi um agir de Deus, gente. Foi um agir de Deus. Porque ontem não tinha dinheiro para comprar cadeira. Ontem eu falei na aula, eis que de 500 reais passou para 750, o valor que a gente tinha. Então eu já contactei o cara na hora, né? E ele vendeu a cadeira, gente. E eu não descansei. Eu fiquei à noite, madrugada, procurando uma cadeira na internet, pesquisando cadeira usada. E eu achei essas duas apareceram assim pra mim, glória a Deus. E eu até achei que já tinha sido vendida, sei lá, né? Falei, ai meu Deus, tomara que não tenha sido. E não foram, gente, estão disponíveis, glória a Deus, é Deus. É Deus, gente. Não tem explicação. A gente ia ajudar uma criança. Deus viu a nossa boa intenção, a nossa vontade. E Deus falou, não, vocês vão ajudar 2. Deus multiplicou. Glória a Deus. Deus é bom demais. Amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente vai começar o estudo do Salmo 9, tá bom? Amém. Glória a Deus. Eu tô muito feliz. Amém, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença. Deus, como Tu é bom, Pai. Obrigada, Senhor. Os Teus desígnios são bons, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado para conosco. Obrigada, meu Deus, por nos mostrar que o Senhor sempre está aqui, que o Senhor não desampara os Seus. E que o Senhor, meu Deus, faz com que cada coisa aconteça segundo a Tua vontade. E os Seus planos não podem ser frustrados. E obrigada, Pai, por isso. Obrigada por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua graça. Amém. Meu Deus, se revela a cada um de nós. Faça com que nós compreendamos a Tua verdade. Torna ela clara, meu Deus, aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração. Fala conosco, Pai. Amém. Porque estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Seu Espírito Santo venha com fogo sobre cada um de nós e nos purifique. Que o Seu Espírito Santo nos convença dos nossos pecados, dos nossos erros, nos leve ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira mudança de atitude. Que venhamos a andar na Tua presença, que venhamos, meu Deus, a Te obedecer. Meu Deus, nos ensina a Te obedecer, nos dê um bom coração, Pai. Amém. Meu Deus, nos abençoa, Senhor, e nos livra de todo o mal. Meu Deus, me usa neste momento, meu Deus.
Que aqui não sejam as minhas palavras, mas que a tua verdade saia da minha boca. Que o teu Espírito Santo me use para propagar a tua verdade e a tua mensagem, Pai. E que cada palavra que sair da minha boca saiam com bom gosto. Que elas saiam temperadas com sal. E que todo aquele que as ouvir sinta o bom gosto que ela tem. Que sintam cada vez mais fome de Ti, mas cada vez mais sede de Ti. E venham a Te buscar cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Torna o meu falar ao Teu respeito irresistível e apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti, Pai, não resista e se apaixone. Se entregue a Ti, Pai, verdadeiramente. Amém. Meu Deus, nos ensina a ter um coração como o Teu. Nos torna pessoas melhores, Pai, porque nós precisamos melhorar. Nos ajuda, Pai. Amém. 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 Gente, no Salmo 9, o que acontece? Essa é a mensagem da Bíblia, tá? Então a gente vai ver muito essa mensagem. E essa é a mensagem da Bíblia. O que acontece? Aqui no Salmo 9, lembra que a gente vem falando sobre isso já nesses tempos de Davi? O justo começa a ter muito sofrimento. O justo, parece que as coisas são muito difíceis para o justo. E para o ímpio parece que as coisas são fáceis. Parece que o ímpio está prosperando, enquanto o justo está mendigando. Parece que o ímpio, né, tá com fama, recebendo notoriedade, recebendo honra, enquanto que o justo está sendo humilhado. E então se entra num embate aqui, né? A Bíblia é isso, gente. A Bíblia é esse questionamento inteiro. A Bíblia inteira é sobre essa mensagem. Então, a gente como justo, né? A gente começa a falar, poxa, mas o que está acontecendo? Parece que ser ímpio compensa. Parece que vale a pena mais ser ímpio do que ser justo. Porque pro ímpio dá tudo certo. O ímpio tem saúde. O ímpio fica aí fazendo as maldades dele e não é pego. O ímpio não passa dificuldade. Nossa, parece que a vida do ímpio é tão boa, né? Enquanto isso, a vida do justo, meu Deus, é uma perseguição, uma aflição só, uma dificuldade só. E então chega um momento da vida que parece que compensa ser ímpio, né? E então a Bíblia é sobre isso. E esse Salmo 9 também é sobre isso. É sobre dizer que não vale a pena ser ímpio. Que o final do ímpio não é bom. E que o ímpio não vai existir para sempre. Uma hora o mal vai acabar. Uma hora não vai existir mais o mal. E é isso. Os justos, eles não vivem das circunstâncias. Eles não vivem das riquezas que eles têm. Os justos, eles não vivem dos milagres que eles têm, que eles vivem. Eles não vivem das coisas boas que acontecem na vida deles. A palavra de Deus diz que o justo vive da fé. Se você precisa viver da fé, e você não pode viver do que está acontecendo, mas sim da fé de algo melhor, é que tudo está ruim. É isso que a Bíblia diz. E o justo, ele tem que viver dessa esperança, dessa fé, de que vale a pena ser justo. Porque haverá um dia em que Jesus voltará, e ele voltará como juiz. E nesse dia, ele vai recompensar de uma forma maravilhosa os que foram justos. E recompensar de uma forma horrível os que foram ímpios. E é isso que a gente tem que ter em mente. E é isso a Bíblia, gente. A mensagem da Bíblia é essa. Ainda que a gente olhe e pareça que a vida do ímpio é boa, não invejemos o ímpio, porque não vale a pena ser ímpio. O fim dele não é bom. O fim dele está no lago de fogo e enxofre. O fim dele é o ranger de dentes. O fim dele é o arrependimento, porque nessa hora, lá no lago de fogo e enxofre, ele vai ter reconhecido a grandiosidade de Deus. E ele vai se arrepender de estar lá. E ele vai querer ir para o céu, mas não vai poder mais. E é sobre isso. O Salmo 9 é uma esperança de que um dia o mal vai acabar.
O mal não vai existir para sempre. O Salmo 9 também fala pra gente sobre isso. Por que a gente experimenta o mal? Por que a gente experimenta essas maldades? Poxa, por que Deus me deixa experimentar tanto sofrimento? Porque eu preciso saber o mundo que Satanás queria para mim. Eu preciso experimentar para decidir se eu quero ir com Satanás ou se eu quero ir com Deus. E Deus me permite, então, experimentar o mundo de Satanás, para que eu possa saber o que é mal, para que eu possa saber o que é sofrimento, para que eu possa saber o que é dor, para que então eu consiga entender qual é o mundo que Satanás quer para mim. E então eu decida se eu quero o mundo que Deus quer para mim ou se eu quero o mundo que Satanás quer para mim. E é sobre isso. Então chega um momento na história, né, que Davi observa e os ímpios não estão sendo castigados, os ímpios estão bem, os ímpios estão cada vez mais prosperando, as coisas do ímpio estão cada vez dando mais certo, e o justo sofrendo, e o justo tendo aflições. Então, Davi fala pra gente, porque às vezes parece nesse momento, né, quando tudo começa a dar errado, a impressão que a gente tem, né, porque o justo está prosperando, e o ímpio está prosperando, e o justo não está. A impressão que a gente tem é que Deus perdeu o controle. Não, Deus perdeu o controle da terra, Deus perdeu o controle do mundo. Não é possível, porque o ímpio está aí, Deus não está vendo o que esse ímpio está fazendo? Enquanto que o justo está ali todo dia orando, está ali obedecendo a lei de Deus e está sofrendo, Deus deve ter perdido o controle. Esse é o questionamento de Jó também, né? Essa questão de Jó. Esses lamentos de Davi lembram muito os lamentos de Jó, né? A gente tem falado bastante sobre Jó agora. Lembra muito. Porque Davi entra nesse questionamento que Jó havia entrado. Poxa, eu sou justo. Por que eu tô sofrendo? Aquela pessoa é uma ímpia. Aquela pessoa envergonha o nome de Deus. E como que ele tá aí ileso, bem, tranquilo? E eu, que faço de tudo para honrar o nome de Deus, estou sofrendo, estou sendo humilhado. Como? Por quê? E então Davi diz, parece que Deus perdeu o controle, mas Deus não perdeu. Deus não perdeu o controle de nada. Deus está lá do céu, anotando tudo no livro da vida. Deus está anotando cada atitude nossa. Deus está anotando tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Deus está anotando. Ele não está dormindo, ele está anotando no livro da vida. E é isso que Davi diz aqui. Eu tenho que ter em mente que não compensa ser ímpio, porque haverá um dia em que Deus vai julgar o ímpio. E então Jesus vem descendo à terra. Então Jesus vai ressuscitar todo mundo, todos os mortos. E todo mundo vai parar de frente para Jesus. E Jesus nesse dia vai estar como juiz, não vai estar como advogado. Ele vai ser nosso juiz. E então Jesus vai abrir o livro da vida e vai começar a falar tudo o que eu fiz na vida. E então Jesus vai separar. Jesus vai colocar de um lado os ímpios e de outro lado os justos. E então os justos serão levados para uma terra onde não haverá mais o mal. O mal, uma hora, vai acabar. E nessa terra não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais luto, não vai ter mais perdas. Pelo contrário, só é ganho. E a palavra de Deus diz que esses justos que sofreram nessa terra, que tiveram uma vida difícil, que passaram humilhação, que foram envergonhados, a palavra de Deus diz que esses justos serão recompensados por Deus, por cada lágrima derramada, por cada sofrimento passado,
por cada humilhação vivida. Eles vão ser recompensados. E a palavra de Deus diz que a recompensa vai ser tão boa, mas tão boa, que eles já não vão mais se lembrar das dores que eles tiveram. É que nem a mulher, quando vai ter o filho, né? Sente muita dor. Mas depois que o filho vem, ela nem lembra, ela não tá nem aí pra minha dor. Vai ser assim. A gente vai ser tão bem recompensado que a gente nem vai lembrar mais da nossa dor. Mas, enquanto isso, aqueles que foram separados, os ímpios, vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre, junto com Satanás, junto com a besta e junto com o falso profeta. Então a Bíblia diz que antes deles serem lançados, eles vão se ajoelhar e a boca deles vai confessar que eles estavam errados e que Deus é Deus. E eles vão reconhecer, gente, a Deus. Isso que é triste, sabia? Hoje o ímpio tá tirando chacota. Hoje o ímpio tá rindo. Hoje o ateu tá xingando a Deus. Mas haverá um dia em que esse ateu e esse ímpio vão dobrar o joelho, porque Deus, antes de condená-los, vai se permitir ser conhecido por eles. Deus vai deixar que eles o conheçam. Então Deus vai fazer com que eles experimentem a sua graça por um instantezinho. E eles vão então, de alguma forma, ser tocados por Deus. E diz que voluntariamente, gente, não é obrigado não, é voluntariamente. Eles vão cair no chão de joelhos. Porque eles querem. E eles vão falar, realmente tu és Deus. Só o Senhor é Deus. Eu reconheço a tua soberanidade. Eles vão falar isso. Mas sabe o que é triste? Eles não vão ser salvos. Porque já passou o tempo. O que eles tinham que ter feito, eles não fizeram enquanto era tempo. Tem que se fazer enquanto há tempo. Não há mais tempo, não há mais salvação. E sabe o que a Bíblia diz? Eles vão reconhecer o poder de Deus. Eles vão reconhecer a Deus. Só que eles vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre. E a gente não vai perder a memória. A gente vai lembrar. Quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar as pessoas e eu vou lembrar quem foi quem, né? Eu vou saber de tudo. O que eu fiz na vida, tudo eu vou lembrar. E os ímpios também vão lembrar. E eles vão estar lá no lago de fogo e enxofre, gemendo. Diz que é um ranger de dentes terrível e que não para. Aí diz que nesse momento, eles vão pensar, eu devia ter acreditado. Mas é tarde demais, né? Do rico e Lázaro. Que neste momento, o pessoal, eles vão desejar ir para o céu. Eles vão querer ir para o céu. Mas não vão poder mais. É tarde demais. A gente tem que ser salvos, né? Enquanto a gente é vivo. E antes de Jesus voltar. Quando Jesus voltar, eu não vou mais ser salva, já fui. Há um tempo, é como uma liquidação. Você entra numa loja, tá tendo uma liquidação. Ah, é até amanhã a liquidação. Eu vou depois de amanhã, eu perdi a liquidação. É isso. Eu tenho que ser salvo até Jesus voltar. Jesus voltou, já era. Quem foi salvo, quem não foi, já era. Não vai ser mais. E é isso que a Bíblia diz. E sabe qual é o perigo? Existem muitas pessoas que pensam, mas eu conheço a mensagem da salvação. Mas eu conheço. Tem muito crente que deixou de ser crente, né? Eu conheço a mensagem da salvação, eu sei o que eu preciso para ser salvo. Então eu vou no mundo, curtir um pouquinho o mundo, depois eu volto. Quando eu estiver perto ali de morrer, quiser voltar, eu volto. Uma vez eu falei sobre isso. O problema é que Deus endurece o coração de quem Ele quer endurecer. A palavra de Deus diz isso. Então imagina, a pessoa decidiu, ela conhece a verdade, ela decidiu ir para o mundo, porque ela quer viver mais um pouquinho no mundo. E ela fala, não, eu sei o que eu preciso, quando eu precisar eu volto. Só que Deus pode endurecer o coração dessa pessoa. E então nunca mais ela vai voltar. Ainda que ela saiba o caminho, ela não vai ter o coração disposto a voltar.
E ainda que ela tente voltar, que ela volte a congregar, que ela volte a viver assim, se o coração dela não estiver verdadeiramente ali, de nada vai adiantar. Por isso que Jesus diz, muitos vão dizer, né, nesse dia, mas por que eu não vou ser salvo? Eu falava em seu nome, eu pregava o evangelho, eu estava dentro da igreja, eu estava todo dia sentado no banco e eu não vou ser salvo. E Jesus vai dizer, se aparta de mim, porque eu não te conheço. Quando a gente fala, tem uma carta no Apocalipse, que é uma carta às igrejas. Tem uma carta muito triste, onde diz assim, que Jesus está do lado de fora. E Jesus bate a porta. E Jesus diz, se vocês abrirem a porta, eu entrarei. E eu cearei com vocês, ficarei lá com vocês. Sabe o que é mais triste nisso? Jesus não está batendo na porta do ímpio. Jesus está batendo na porta do crente. Jesus estava batendo na porta de uma igreja. Uma igreja que deixou de ser igreja. É uma igreja que está todo mundo reunido, falando de Cristo, mas ninguém vai ser salvo. E é sobre isso. É sobre isso, né? A falsa religiosidade, é tudo isso. E esse Salmo 9 é sobre isso, né? Pra gente não perder a esperança. Que a gente tem que ter em mente isso, que vale a pena ser de Deus, porque a nossa recompensa vai ser boa. Ainda que pareça nessa vida que o ímpio tá melhor do que eu. Ainda que eu olhe pra vida do ímpio e parece que a vida dele tá melhor que a minha. Tem muita gente que eu olho na minha vida, gente, e eu vejo que a vida do ímpio tá melhor que a minha. Muita gente. Mas eu não invejo ele, porque eu sei qual é o fim dele. E eu sei qual é o meu fim. Nossa, eu quero ver as recompensas que eu terei por tanto sofrimento que eu vivo. E é isso. A gente tem que ter isso em mente. Eu vou ser recompensado por cada sofrimento, por cada dor, né? Amém. Paulo, no Novo Testamento, ele diz assim, a gente tem que entregar para Deus os nossos membros com a mesma disposição que a gente entregava os nossos membros para o pecado. Paulo diz isso no Novo Testamento. O que Paulo está querendo dizer? Quando a gente está no mundo, quando a gente ainda não se converteu, a gente tem pique para ficar a madrugada inteira na balada. Quando a gente está no mundo, né, a gente tem pique para tanta coisa, disposição para tanta coisa, né? E muitas vezes, quando a pessoa se converte e vira um crente, ela murcha. Aquela pessoa que tinha disposição para estar todo final de semana na balada, virando a noite, não vai para uma vigília. Não tem disposição. Aquela pessoa que tinha paciência de assistir 10 horas de uma palestra, não tem paciência para ouvir 1 hora de pregação. Imagina se ela fosse ouvir as pregações de Paulo, né? Paulo, ele pregava por mais de 6 horas. E ninguém queria parar de ouvir, não, gente. Todo mundo não queria perder o que Paulo dizia. Tanto é que um homem ele dorme, ele tá com sono e não quer ir para casa dele porque ele não quer perder o que Paulo tá falando. Aí ele acaba dormindo, cochila, cai e morre, né? Mas depois é ressuscitado. Mas ele cai e morre. Porque ninguém queria perder. E Paulo, gente, diz que Paulo começou em uma tarde, virou a noite, clareou o dia e ele tava pregando. E o povo ouvindo. O povo não tava cansado não de ouvir. E Paulo não distraiu o povo, agora vamos cantar uma coisa, vamos tentar animar o povo. Não, Paulo só pregava, 6 horas sem parar pregando, sem parar. E Paulo diz isso, assim como eu entreguei os meus membros para o pecado, assim como eu tinha disposição para o pecado, assim como eu tinha disposição enquanto eu estava no mundo, eu tenho que ter disposição para Deus, né? Quando eu ainda não era convertida, eu fiz uma pós-graduação que era o sábado inteiro. Era das 7 da manhã até as 6 da tarde. O dia inteiro eu ficava ouvindo professores falando. E eu tenho que ter essa disposição agora também. Sabe? A gente tem que ter essa disposição.
Eu podia ficar na balada, virar a noite. Então eu tenho que ir para uma vigília também. Como que eu não aguento ir para uma vigília? E é isso que Paulo diz, a gente tem que ter a mesma disposição. Amém. Vou começar agora então, tá, gente? Versículo 1. Agora eu vou ler de uma forma mais rápida, porque é isso que eu acabei de introduzir, tá? O salmo inteiro é isso que eu falei, tá? E eu vou lendo os versículos e vou falando as nuances que tem ali, vou colocando os focos que tem. Oi, Silvana, vê se melhorou agora. Eu tirei e coloquei de novo. Vê se deu uma melhorada no meu áudio. Tá ainda aumentando e baixando ou melhorou o áudio? Gente, meu áudio tá baixando e subindo ou tá... Ah, melhorou? Amém, amém. Obrigada, amém. No versículo 1, então, diz assim. Davi fala: Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Versículo 2. Por causa do Senhor, eu vou me alegrar. Por causa do Senhor, eu vou ficar feliz. Davi aqui, ele não tem circunstância para ele ficar feliz. Ele não tem circunstância para ele ficar alegre, porque tá tudo indo mal para Davi, gente. Davi perdeu já o filho Aminon, foi morto. Davi teve uma filha estuprada. Davi teve o Absalão morto. Davi teve o Adonias querendo tomar o reino de Salomão, né? Davi teve ali o reino, a quebra do reino. Davi está sendo perseguido pelos seus inimigos que agora acham que Davi está fraco. Davi teve uma doença séria, a gente lembra, né? Não está nada bem para Davi. Não tem nada bom para Davi. Mas Davi diz que ele consegue encontrar a alegria e felicidade em Deus. A verdadeira alegria e a verdadeira felicidade ele encontra em Deus. E não nas circunstâncias em que ele vive. Né? É isso que a Bíblia nos ensina, né? Deus concede a cada um de nós aquela paz que excede todo o entendimento humano, aquela alegria que excede todo o entendimento humano, né? Teve uma aula que eu falei isso. Esse mundo, ele dá pra gente uma paz. A Bíblia diz isso. Esse mundo, ele dá pra gente uma alegria. Esse mundo dá pra gente uma felicidade. Só que é circunstancial. A paz desse mundo depende das circunstâncias. A alegria desse mundo depende das circunstâncias. A felicidade desse mundo depende das circunstâncias. Mas a alegria de Deus, a felicidade de Deus e a paz de Deus, o mundo pode estar desmoronando ao meu redor. Pode estar dando tudo errado. Eu posso estar em luto. Mas eu consigo me alegrar em Deus. Eu consigo sentir felicidade em Deus. Eu consigo sentir paz em Deus. A paz, a alegria, a felicidade de Deus é diferente da paz, da alegria e da felicidade que o mundo nos dá, que o mundo nos oferece. Então aqui Davi diz isso. Tá tudo indo mal para Davi. Então Davi no versículo 1 diz isso. Eu vou te louvar, Deus. Eu vou te louvar, eu vou continuar te louvando, ainda que esteja tudo indo mal para mim. Né? Eu vou continuar te louvando e eu vou ficar lembrando de tudo que o Senhor já fez, das maravilhas que o Senhor já fez, o quão bom o Senhor já foi, quantos milagres que o Senhor, quantas vezes o Senhor já me salvou. Eu vou lembrar disso e por isso que eu vou te louvar. Ainda que agora esteja tudo dando errado, ainda que agora a minha vida esteja horrível, mas eu vou me lembrar das coisas que o Senhor já fez. É aquilo, né, que é dito, né? Se eu não me engano, Jeremias fala, né? Como que eu vou resistir a esse mal que me sobreveio? Trazendo à minha mente aquilo que me dá esperança. Trazendo ao meu coração aquilo que me dá esperança. E é isso que Davi está fazendo. Não, eu vou louvar a Deus, ainda que esteja tudo mal, ainda que esteja tudo errado na minha vida, por causa das maravilhas que Deus já fez na minha vida. Deus já me ajudou tantas vezes, né? E aqui no versículo 2 ele continua. E eu consigo até mesmo ficar alegre e ficar feliz. Mesmo eu passando pelo que eu estou passando, por causa de Deus. Em Deus eu encontro felicidade. Em Deus eu encontro alegria. E é por isso que eu consigo cantar louvores a Ele. É por isso que eu consigo louvar a Ele. Aí aqui no versículo 3, Davi continua. Deus, quando o Senhor aparece, meu Deus, os meus inimigos fogem. Quando o Senhor aparece, meu Deus,
Os meus inimigos caem, eles morrem, eles são destruídos. E é por isso que eu te louvo. Porque quando o Senhor vem, o Senhor resolve tudo. E é por isso que eu te louvo. A gente já falou sobre isso em um salmo de Davi, né? Onde ele fala com esperança, né? Ele fala com fé, é pura fé, né? Tem um salmo de Davi que ele até fala, olha, meus inimigos vão embora, viu? Se preparem, porque Deus ouviu minha oração e ele está chegando, né? É fé. Deus não tinha respondido Davi, mas Davi tinha certeza de que Deus ia vir socorrê-lo. E é isso, é fé. É a gente ter certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração, de que Deus está ouvindo o nosso clamor e de que Deus vai vir nos socorrer. Essa coisa, essa circunstância vai mudar. O que está acontecendo na minha vida vai mudar. Porque o meu Deus ouviu minha oração e Ele está vindo. Ele está vindo. E é isso. E Davi diz no versículo 3, quando Deus vem, Ele resolve. Ele vai vir e vai resolver tudo. Ele resolve cada problema e Deus está vindo. E Ele vai resolver todos os problemas. Aí no versículo 4, Davi continua. Deus, o Senhor é um juiz justo. O Senhor julga corretamente as coisas. O Senhor está aí sentado no seu trono, Deus. Mas o Senhor faz justiça. O Senhor faz justiça, julgando a meu favor. Você vê que é fé isso aqui? Deus não falou nada para Davi, mas Davi estava, não, Deus, eu sei que o Senhor é justo, porque o Senhor faz justiça, julgando ao meu favor, porque eu sou justo. Eu sei que o que eu estou pedindo é certo. Eu sei que o que eu estou pedindo é correto. E o Senhor é justo. Então o Senhor vai me dar o que eu estou pedindo, porque é certo. O que eu estou passando não é certo, não é justo. E o Senhor é justo. Então o Senhor vai decidir a minha causa a meu favor. É como uma pessoa, por exemplo, que chega, entra com um processo judicial, né? E tá reclamando ali e o juiz vai decidir a causa dela, né? Aqui tem uma parte, ali outra parte e o juiz vai decidir a causa dela. Quem é esse juiz que vai decidir a causa dela? É Deus. E é isso que Davi tá falando. Deus, eu trouxe para o Senhor aqui meu problema, eu trouxe para o Senhor a minha oração, né? A minha questão, e eu tenho certeza que o Senhor vai decidir a meu favor, porque o Senhor é justo. Então, no versículo 5, Davi continua. O Senhor condena os pagãos e o Senhor destrói quem é mau. E eles nunca mais vão ser lembrados. E é realmente, gente, eles nunca mais serão lembrados. E Deus não permitirá que o mal se levante mais uma vez. A Bíblia diz isso. Foi só uma vez. E Deus permite que a gente experimente, para a gente saber o que é que Satanás quer. Que Satanás, qual mundo que Satanás quer pra gente? Um mundo de sofrimento, de dor. No versículo 6, então, continua. Gente, e isso é porque Deus está segurando, viu? A Bíblia diz que Deus segura Satanás e os demônios. Porque se ele não segurasse, o negócio ia ser pior ainda. Mas Deus está segurando. Mas haverá um dia em que Deus vai soltar ali e o mundo vai ser destruído. No versículo 6, então, diz: arrasaste as cidades dos nossos inimigos. Elas foram destruídas para sempre. E eles estão completamente esquecidos, né? Então, aqueles que eram os meus inimigos, as outras nações inimigas que vinham aqui combater com Israel, o Senhor matou eles. O Senhor destruiu a cidade deles, né? E você olha para ali, nem lembra que cidade existia ali mais. Está só ruína, Deus. E o Senhor fez isso. Aí no versículo 7, Davi continua. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa a terra para sempre. É isso que Davi está dizendo. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o governo da terra. Deus está sentado no seu trono, governando a terra. Ele ainda é rei. Ele governa. E ele lá sentado no trono dele, ele está fazendo os julgamentos dele. Ele está fazendo os apontamentos dele. Ele está lá no trono dele fazendo isso. No versículo 8, Davi continua. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. Deus é justo. E Deus dá a cada um segundo a tua justiça, segundo a justiça dele. E eu tenho que confiar nisso. Eu tenho que confiar nos desígnios de Deus. Mas haverá um dia em que Deus vai vir e vai decidir com uma justiça plena.
onde ele vai condenar os ímpios e onde ele vai salvar os justos. E eu tenho que ter isso em mente. Eu não posso duvidar da justiça de Deus, igual o Jó começou a fazer, né? A gente não pode duvidar, a gente tem que confiar em Deus. E no versículo 9, então, continua. Deus é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Quando um mal muito grande acontece pra gente, a gente quer correr pra nossa casa, né? É o nosso lar, né? Sabe aquela coisa assim, não quero sair de casa. A gente se sente seguro na nossa casa, né? A gente não quer ir pra outro lugar. No momento do desespero, quando você tá se sentindo ameaçado, você quer ficar protegido na tua casa. E é isso que o salmista tá falando aqui. A proteção dele tá em Deus. Ele encontra essa proteção somente em Deus. Quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente perseguido, ele somente encontra esse refúgio, essa proteção, onde ele vai se sentir salvo, se sentir protegido em Deus, só nele. E então Deus protege ele dos tempos de aflições, né? Ele fica ali protegido. Não é que as aflições não vão vir, as aflições vêm, mas as aflições não vêm para a morte dele. Ele pode até ser ferido, ele pode até sofrer, pode até chorar. A gente lembra que Davi falava que a cama dele estava encharcada em lágrimas, né? Ele dizia que até os ossos dele estavam quebrados de tanto ele chorar, de tanto fazer um movimento de chorar. Então não quer dizer que a gente não vai passar por aflição. A gente pode passar por aflição, a gente pode chorar, né? Mas Deus vai nos proteger. Deus vai nos proteger para que aquilo não mate a gente. Aquilo não é para o nosso fim. Deus não desperdiça sofrimento. Deus usa o sofrimento para nos lapidar, para nos ensinar, para nos amadurecer. Ele não é um masoquista, que ele está lá do céu dando chicotada na gente e rindo da gente, sofrendo, chorando. Não. Mas ele precisa fazer com que a gente sinta o mundo que Satanás queria para a gente. A gente precisa saber do que Deus nos libertou. Satanás queria que o nosso mundo fosse esse, um mundo de sofrimento, de dor, de perdas, de luto, de morte. Então Deus quer que a gente saiba, era isso que Satanás queria. Mas eu tenho um mundo melhor. Esse mundo aí agora, ele jaz de Satanás. Ele é de Satanás por enquanto, esse mundo aí. E é por isso que tem esse sofrimento todo. Porque você está vendo como seria o governo de Satanás. É isso daí que seria o governo de Satanás. Mas eu libertei vocês disso, desse governo. Uau! É isso, gente. Isso é a Bíblia. Isso é a mensagem da Bíblia. Deus nos libertou desse governo de Satanás. Mas para isso Deus tem que fazer a gente experimentar qual é o governo que Satanás queria para mim. Era esse governo onde eu tenho abortos, onde eu perco filhos, onde eu perco parente que eu amo, onde a pessoa sofre um estupro, onde a pessoa é morta, tudo isso. Isso era o mundo que Satanás queria pra gente. E Deus quer que a gente veja o mundo que Satanás queria pra mim. Por quê? Porque eu tenho o direito de escolher. Eu quero escolher o quê? O mundo que Satanás queria pra mim ou o mundo que Deus está reservando pra mim, reservou pra mim? Qual que eu quero decidir, né? Então no versículo 10, Davi continua. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda, né? Então, aqueles que realmente conhecem a Deus, confiam nele. Sabe aquela coisa, gente? Por exemplo, eu não sairia na rua e entregaria 50 mil reais para uma pessoa guardar que eu não conheço. Eu não conheço essa pessoa. Eu não confio nela, porque eu não a conheço. Mas, por exemplo, a minha mãe, eu entregaria para ela guardar para mim 50 mil reais. Porque eu conheço ela. Eu confio nela. A gente precisa conhecer com intimidade, conhecer verdadeiramente para poder confiar. Senão a gente não confia. A gente não confia em quem é um estranho pra gente. Sabe? Eu nunca vou confiar em Deus enquanto Deus continuar sendo um estranho para mim. Para eu confiar em Deus, ele precisa ser um conhecido meu. Eu preciso conhecer ele. É aquela coisa também, por exemplo, eu quero ter intimidade com meu pai, aqui, nessa vida mesmo. Eu quero ter intimidade com meu pai, quero ter intimidade com minha mãe. Aí eu vejo minha mãe uma vez por ano. E eu quero ter intimidade com minha mãe.
Aí eu fui, coloquei minha mãe no asilo e vejo minha mãe uma vez por ano. Gente, você acha que eu tenho intimidade com minha mãe? Tem nada. Quando eu for encontrar minha mãe, vai ser como duas estranhas. Eu não sei o que ela gosta, eu não sei o que ela acha bom, o que ela acha ruim, eu não sei o que agrada a ela, o que não agrada, eu não conheço ela. Então, conhecer é isso, é a gente visitar com frequência, é ter intimidade, né? Então, eu tenho que falar com Deus todo dia, eu tenho que ter intimidade com Ele, para eu conhecer Ele verdadeiramente, né? É isso, é intimidade mesmo, né? Como a gente falou na última aula, às vezes as pessoas acham que a oração é muito difícil, né? Às vezes as pessoas querem orar, ó Senhor majestoso, glorioso que está no céu. Gente, não. Deus deu pra gente liberdade de filho. Você pode falar com Deus, Pai, me ajuda, tá difícil. E você pode estar falando isso lavando a louça. Você não precisa estar ajoelhado falando, gente. Isso é intimidade. A gente precisa ter intimidade. A gente precisa conhecer a Deus. Porque se eu conheço, eu confio. Então eu começo a confiar nele. Então aqui diz, porque eu vou saber, se eu conhecer verdadeiramente a Deus, eu vou confiar nele. Por quê? Porque eu vou saber que ele não abandona jamais quem pede ajuda dele. Então eu preciso conhecer a Deus. Porque eu vou entender que ele jamais abandona quem ora a ele e pede ajuda. Então eu vou confiar nele. E eu sei que a ajuda vai chegar. Uma hora a ajuda vai chegar. Porque eu confio nele. Então no versículo 11, Davi continua. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Jerusalém. Ah, louvem a Deus. Anunciem para todas as nações o que Deus tem feito. Sai falando para todo mundo que Deus é bom, as maravilhas que Deus tem feito. Sai falando para todo mundo quão Deus é maravilhoso. O quão Deus é incrível. No versículo 12, Davi continua. Pois Deus lembra dos que são perseguidos. Anunciem. Porque Deus, ele não se esqueceu dos perseguidos, não. Às vezes a gente está aqui na terra sofrendo tanto que a gente acha que Deus esqueceu da gente, né? A impressão que dá é essa. A gente fala, Deus, se lembra de mim, Senhor, eu tô aqui. Mas aqui Davi está dizendo, Deus não se esqueceu de você. Você que está sendo perseguido, Deus não se esqueceu de você. Aí aqui ainda diz assim, Deus não esqueceu dos seus gemidos. Sabe cada choro que você derramou? Tô até emocionada. Cada lágrima que você derramou, Deus, ele não se esqueceu. Você pode até ter esquecido, mas Deus, ele não se esqueceu. E aqui diz que Deus vai tratar com violência. Ele vai castigar todos aqueles que te fizeram mal. Todos aqueles que te trataram com violência. Ele vai castigar. Sabe o que é isso daqui, gente? É a mensagem para uma pessoa que sofreu um estupro. É a mensagem de Deus dizendo que ele está vendo o sofrimento dessa pessoa. Ele ouviu cada gemido, ele ouviu cada choro. E ele está vendo essa pessoa, ele não se esqueceu dela. E que um dia ele vai castigar essa pessoa que fez ela sofrer. Um dia Deus vai castigar com violência. Vai castigar essa pessoa que tratou ela com violência. Ele vai receber o pagamento dele. Ele vai ter que pagar as contas dele. Ele vai ter que pagar pelo que ele fez. É um alívio. É um alívio para quem sofre injustiça, para quem está sendo injustiçado, para quem sofreu alguma dor, algum abuso. Isso é um alívio. Ninguém sai impune. Porque às vezes a gente tem a impressão que o ímpio fica impune. E aqui está dizendo, não, o ímpio não vai ficar impune. Deus não vai deixar o ímpio impune. E uma coisa é certa, o ímpio não vai viver para sempre. Que às vezes a gente pensa, pô, a maldade no mundo não acaba nunca. O negócio só tá piorando, gente. Como que pode, né? Aí às vezes a gente acha que o mal tá cada vez pior, só tá aumentando. Quando que isso vai acabar? É um alívio. Não, o mal não vai durar para sempre. Uma hora o mal vai acabar. Amém. No versículo 13 continua. Davi diz, ó Deus,
tem compaixão de mim. Vê, Deus, como eu estou sofrendo por causa desses que me odeiam. Vê como é grande o meu sofrimento e tem compaixão de mim. Versículo 14, Davi diz: Deus, me livra da morte, para que eu então possa desfrutar da tua presença. Para que eu possa então abrir a minha boca e pregar sobre o Senhor. Para que eu possa pregar a tua mensagem. Para que eu possa abrir a minha boca e falar qual é o motivo que eu te louvo. Eu te louvo porque o Senhor me livra. Eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque o Senhor está sempre comigo. Não me desampara. Então, meu Deus, me livra da morte. Para que eu possa pregar o porquê que eu te louvo. Porquê que eu te amo. Aí no versículo 15 continua. Os pagãos caíram na cova que fizeram. Foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. Não vale a pena ser ímpio. Não vale a pena. É isso que Davi está dizendo aqui. O ímpio, ele quer armar uma cova para o outro. Ele quer que o outro se dê mal. O ímpio, ele quer que o outro sofra. Mas no fim, se ele não se converter, se ele não for salvo, quem é que vai se dar mal é ele. Ele está abrindo a própria cova dele. Ele está preparando a condenação dele. É isso. Versículo 16. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos. E os maus caem nas suas próprias armadilhas. Deus é justo. Deus é justo e os maus, eles se prejudicam na sua própria maldade. E é verdade, gente. Teve uma aula que eu falei isso, né? Às vezes você vê, existem pessoas, né, que o negócio não prospera. E às vezes a gente olha de fora, até parece que é próspero. Mas não é, gente. Às vezes a pessoa não é feliz, não tem felicidade nenhuma ali, sabe? Eu cheguei a falar sobre isso uma vez. Teve uma pessoa que eu conheci, que ela vivia uma situação assim, pobre, né? Ela recebia doações e tal, era ela e o marido dela. E o marido dela teve um dia uma grande ideia. E então foi registrada a patente da grande ideia dele e ele ficou rico, muito rico. E então ele começou a atrair essa mulher, sabe? E então eles andou e se separaram. E essa mulher vive numa casa enorme, linda, gente. A casa que você se perde dentro da casa, com um monte de piscina, não é uma piscina só, um monte. Mulher muito rica. E ela diz: eu abriria a mão de tudo isso para voltar a ter o meu marido como eu tinha naquela época. Sabe, riqueza, gente, não significa felicidade. Dinheiro não significa felicidade. Às vezes a gente olha a vida do outro porque ele tem dinheiro, a gente acha que ele é feliz. Não é. A verdade é que a felicidade plena, a alegria plena e a paz plena está em Deus. Não está em coisas, né? E é isso. Aí no versículo 17, Davi continua: os ímpios vão acabar no inferno. E é isso que a gente falou no início da aula, né? Que os ímpios vão para o lago de fogo e enxofre. E aqui diz: para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Vai para esse lugar de lago de fogo e enxofre. E vai ficar lá, gente. Lá não vai sair, não. Não adianta chorar, implorar, pedir misericórdia. Já era. A misericórdia de Deus acabou. A graça de Deus acabou. Nesse momento não vai dar mais. Versículo 18. Os pobres não serão esquecidos para sempre. Uau. É aquilo, né? Às vezes a gente acha que a gente foi esquecido, né? Então aqui os pobres não é pobre de dinheiro. É toda pessoa que está passando por uma necessidade. É o aflito de espírito, entendeu? É o que está precisando de dinheiro, é o aflito de espírito, é todo mundo que está sofrendo, né? É isso que está dizendo. Os que sofrem não serão esquecidos para sempre. Então você que está sofrendo, não acha que você vai ser esquecido para sempre, não. Deus não se esqueceu de você. E aqui continua: e os necessitados não perderão para sempre a esperança. A esperança vai voltar para os necessitados. E é isso que voltou com Jesus, né? Porque aqui é um salmo antes de Jesus. E a esperança voltou para os necessitados, para os aflitos, para os oprimidos, através de Jesus. É aquilo que Isaías 61 diz, né? Que a gente leu em outra aula. Que Jesus chega lá no... Ai, esqueci o nome agora. Gente, tá na ponta da minha língua. Ai, o lugar que era de leitura.
e os fariseus criaram no Novo Testamento. Oh, meu Deus, esqueci. Então ele chega lá, né? Jesus, tá apontando a língua, esqueci. Chega lá e lê justo essa passagem, né? Isaías 61. E é sobre isso. Sinagoga, isso mesmo, Eliane, que foi criada pelos fariseus, isso mesmo, é sinagoga. Então, Jesus chega lá na sinagoga e lê justo Isaías 61 e fala sobre isso. Que Jesus veio para trazer esperança para os aflitos, para os oprimidos, para os necessitados, para aquele que chora, para aquele que sofre, para aquele que é humilhado. A esperança do que, gente? De que eu vou ser rica nessa vida? Não. A esperança de que existe um mundo melhor para mim, se eu permanecer firme em Deus. E nesse mundo não haverá mal, não haverá maldade. Amém. Versículo 19, então, continua e diz assim: vem, ó Deus, vem. E não deixe que esses seres humanos aí fiquem te desafiando. Vem e mostra o teu poder. Mostra que o Senhor é Deus e que esses seres humanos não são nada. Destrói esses seres humanos. Mostra que eles são só pó. Eles estão se achando muito. Mostra que eles não são ninguém, Deus. Põe esse povo aí, esses ímpios, né, na tua presença e julga eles, Deus. Mostra para eles que eles estão errados e que eles não têm poder nenhum. Porque nessa hora, quando o Senhor vier julgar eles, não adianta eles irem querer te corromper com ouro, riqueza, o maior dinheiro do mundo que tiverem, não vão te comprar. Mostra isso para eles, Deus. E vai ser assim, né? No dia. A gente não vai poder comprar a nossa salvação. Eu não posso, por mais rica que eu seja, eu não vou poder pagar pela minha salvação. E no versículo 20, para finalizar a aula de hoje, diz assim: faz, Deus, com que esse povo, esses ímpios, eles tenham medo. Faz isso. Que eles fiquem sabendo, Deus, que eles são só criaturas mortais, Deus. Faz isso. Gente, agora eu lembrei, tem uma pregação super famosa. Chegou um pastor uma vez, um pregador super conhecido, e ele foi pregar, é a pregação mais conhecida que tem, gente, essa daí. E ele começou a pregar, e, gente, ele pregou sobre o juízo final. Ele foi numa igreja e começou a pregar sobre o juízo final, ele começou a falar sobre a dor que ia sentir, ele começou a falar a verdade, sabe? Ele começou a falar essas coisas. Gente, as pessoas ficaram tão apavoradas quando começaram a ouvir o que ele estava pregando, que as pessoas se levantavam e ficavam assim presas nas pilastras, né, da igreja. E elas começavam a gritar: ai, socorro, Deus nos ajuda. E elas começavam a gritar. Isso é uma história real, tá, gente? Pesquisa na internet que isso foi real, isso aconteceu. E é nesse nível aqui, é nesse nível que a gente precisa saber disso, né? A gente precisa saber dessa verdade, né? Que para que os ímpios saibam o que vai acontecer com eles e que eles tenham medo. Realmente eles reconheçam que eles não são nada. E que nesse dia, quando Jesus vier e julgá-los, quando Jesus parar na frente deles, abrir o livro ali e ver toda a maldade que eles fizeram, não adianta eles falarem: ó, eu te dou tanto de dinheiro. Não vai adiantar. Não vai adiantar nada eles orarem para os ídolos falsos dele. Não vai resolver nada. Só Jesus. Jesus vai ser o juiz ali e acabou. Não tem para onde ele correr. Não, diz a Bíblia, né, que nesse dia pessoas vão correr e vão tentar se esconder. Né? A Bíblia diz isso, que nesse momento as pessoas vão primeiro... diz que as pessoas que têm ídolos ou que tem qualquer Deus aí, né? Elas vão começar a orar pedindo para esse Deus salvar elas. E eles vão ver que esse Deus não vai fazer nada. Então eles vão entender que aquele Deus não valia nada. E vão jogar aquele Deus longe, porque vão perceber que aquele Deus não era nada. Aí então a Bíblia diz que neste momento elas vão ficar com tanto medo que elas vão começar a se esconder. Então elas vão tentar se enfiar em caverna, vão tentar se esconder, gente. Ir em buracos, vão tentar fazer isso. Mas Deus vai abrir todos os lugares para que todos sejam julgados. Não vai poder fugir, não tem jeito, né? E é isso. Amém, né? Amém. Eu vou pôr o louvor então pra gente finalizar a aula de hoje, tá bom, gente? Então depois do louvor eu vou ver se alguém tem alguma dúvida e a gente finaliza a aula de hoje. E na quinta-feira a gente fala sobre o Salmo 10, tá bom? Amém. O Salmo 10 vem nessa mesma pegada, tá, gente? Falando sobre o ímpio, tá? A questão é essa, gente. A Bíblia é essa mensagem, né? A gente não invejar o ímpio, ainda que pareça que pro ímpio tá dando tudo certo, tudo bem. A questão é essa, a gente não tem que ter inveja do ímpio, né? A gente vive da fé
de que tem um mundo melhor reservado pra gente. E outra, a gente sabe qual é o fim do ímpio, então não temos que invejar eles, né? Porque a gente sabe qual é o fim deles, né? Então não temos inveja deles, não. Ainda que pareça que está tudo bem pra eles, não tá, né? Amém. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Às vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá do ventre da sua mãe, a tua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer, o desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, 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 não. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a tua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, o desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Mas eu não. A tua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. E pode uma mãe se esquecer de um filho, sabe? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha, estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. Escute, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó, sabe? O carpinteiro estava esquecido, prenderam ele, estava esquecido, bateram nele, estava esquecido, deram uma cruz pra ele, estava esquecido.
Então, gente, agora termina a aula de hoje, amém, tá bom? Na quinta-feira a gente vai falar sobre o Salmo 10, que vem nessa mesma pegada, como eu disse, né? Sobre essa questão do ímpio, né? De parecer que o ímpio tá dando tudo certo, tá bom? Então vem nesse mesmo sentido. E a Bíblia é isso, gente. A mensagem da Bíblia é essa. Que a gente não tem que invejar o ímpio, porque a gente sabe qual é o fim do ímpio, né? E a gente tem que viver de fé. A gente tem que viver da fé de que a gente, né, tem um lugar muito melhor reservado para nós e que lá não haverá mal, que o mal não vai durar para sempre, que o ímpio não vai existir para sempre, não vai ficar perturbando para sempre a gente, o ímpio não. Amém. Essa é a nossa fé, né? É disso que a gente tem que viver. Amém. Glória a Deus, tá bom? Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, amém? Enquanto isso eu vou desligar, amém, Juliana. Amém, Deus te abençoe, que você volte mais vezes, viu? Amém. Gente, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? A paz, Ana Paula, amém. Eu vou desconectar, tá bom, gente? Uma boa noite, bom descanso. Até quinta-feira.